agradecer, pois só tu és o meu Senhor, mesmo sabendo quem eu sou. Cuida de mim com teu amor, com tua paz, enche o meu ser, com teu perdão, renova-me. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te louvar. Mesmo sabendo quem eu sou, cuida de mim com teu amor, com tua paz, enche o meu ser, com teu perdão, renova-me. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim, quero te... Bom dia, que bom que você já está aqui, que bom que você já chegou para o nosso culto. Você que também está nos acompanhando pelas mídias, seja muito bem-vindo. Nós queremos separar esse tempo para louvar e bendizer o nosso Senhor.
Que o Senhor nos aceite o nosso culto, aceite a nossa adoração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós nesse tempo em que estaremos reunidos durante todo este dia em 2 momentos. Temos apenas um aviso. Nós teremos hoje à noite, após o culto das 18 horas, a nossa tradicional ceia de Natal. Então você pode trazer aí uma carne que você achar mais conveniente, né? E traga também pratos e talheres para você usar, para a gente não precisar lavar todos os pratos aqui. E se você puder trazer também o seu assado numa forma descartável, também é uma boa ideia, se você puder fazer isso. Mas vamos reunir aqui todas as ofertas, né, que vierem, e ter um tempo de comunhão, um tempo de ceia, e louvar a Deus por este ano, e nos lembrarmos do nascimento de Cristo também, que nós comemoramos nesta data. A igreja vai oferecer o arroz e as frutas, então você pode trazer uma carne e trazer alguma bebida para nós dividirmos aqui, tá bom? Sobremesa também, tipo pudim, né? Tem alguma preferência ou não? Manjar, pudim, 2 pudim e 1 manjar. Estamos ganhando aqui, né? Vamos fazer uma pesquisa. Quem prefere pudim? Levanta a mão. Muito bem. Quem prefere manjar? Pudim, gente. Traga um pudim, tá bom? Então, teremos um momento aí de confraternização. Vai ser um momento muito especial para nós. Ontem nós tivemos aqui a apresentação do especial de Natal, feito pelo grupo que faz a produção de The Chosen. E foi um momento muito especial, muito significativo, ver, né, a representação da época e tentar entender um pouco melhor historicamente como foi esse momento. E foi um filme emocionante. Algumas pessoas choraram, né? Porque realmente ter esse contato assim preenche as emoções que faltam às vezes quando nós lemos o texto corrido, né? Então foi muito legal, foi muito interessante. E o filme é baseado em Lucas capítulo 2, que diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Glória a Deus nas alturas. Cristo veio a este mundo, nasceu entre nós, nasceu para que nós pudéssemos ter vida, e que o Senhor nos abençoe como igreja de Cristo, aquele que é o nosso cabeça, aquele a quem nós adoramos nesta manhã. Vamos colocar em pé, vamos orar, vamos cantar, que o Senhor nos aceite nesta manhã. Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, especialmente porque um dia o Senhor olhou para nós e nos amou e enviou Jesus Cristo para nascer entre nós como homem mesmo, sendo Deus. Que o Senhor continue dando às Tuas igrejas e a esta igreja a capacidade de glorificar e exaltar ao nosso Senhor cada dia mais em nossas vidas, em nossos afazeres diários e quando nos reunimos como agora. Que o Senhor receba o nosso culto, a nossa adoração, os nossos louvores. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Salmos 23, talvez um dos salmos mais conhecidos, diz: o Senhor é o meu pastor, e por essa razão
nada me faltará. Porque Ele é o nosso pastor, Ele nos é suficiente e de nada mais vamos ter falta. Que bom que você está aqui nessa manhã para adorar esse Senhor, para louvar o único que é merecedor do nosso louvor, da nossa adoração, de toda a honra e de toda a glória. Cante conosco. És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Tu fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tens, e tu sabes quem eu sou, e criaste o que sou, e me amas como sou, e tu sabes quem eu sou, e criaste o que sou, e me amas como sou, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle.
Paz de Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem? Agora é o momento de conhecermos os nossos visitantes. Se há alguém aqui que nos visita hoje, por favor, levante uma de suas mãos e mantenha levantada, que chegará um presente a você. Alguém? Ok, não temos. Lá atrás? Aqui. Fique com a mão levantada, fazendo favor, chegará um presente. Isso, aqui, Davi, desse lado. Sejam muito bem-vindos. É uma grande alegria tê-los aqui na igreja. Retorne sempre e fiquem com Jesus. Muito obrigado pela presença, a presença de todos. Nós vamos dedicar a Deus nossos dízimos e nossas ofertas. Nós somos responsáveis por manter o trabalho sempre em continuidade através da nossa fidelidade. Então eu quero aqui apelar para o seu coração de servo e que você possa devolver o seu dízimo com integralidade, com fidelidade, com o coração cheio da confiança de que Deus vai responder e vai abençoar a sua vida. Deus vai retribuir a essa fidelidade. As contas estão aí projetadas. Nós temos também os gasofiláceos aqui que você pode usar. E nós pedimos, se você for usar o código QR, depois você salve no seu celular o CNPJ da igreja e não use mais o código, porque cada vez que a gente usa o código, a gente emite uma ordem de pagamento. Isso custa quase R$10 para a sua contribuição, né? É descontado quase R$10 a sua contribuição quando você usa o código. Então salve no seu celular e use o Pix ou a transferência, que não tem custo nenhum. Mas nós estamos aqui ainda caminhando para finalizar essa etapa da reforma. Nós já estamos bastante avançados, essa etapa nós já concluímos e precisamos pagar. Temos ainda 2 prestações de 40 mil cada uma, ou seja, R$80 mil ainda para quitar. Uma em janeiro, outra em fevereiro. E nós tivemos até agora 153 mil de entradas para a reforma. Mas nós já usamos 151 mil, quase 152, ou seja, temos só R$1.000 para pagar os 40 mil que vencem dia 10 de janeiro do ano que vem. Então, nós também queremos convidar você a participar desse esforço como igreja. Se você for fazer uma oferta para a campanha, use o final 24 centavos na sua oferta e nós vamos então honrar esse compromisso que assumimos como igreja e você pode fazer parte disso também. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar enquanto nós procedemos esse momento de dízimos e ofertas.
E paz encontro em ti. Bem sei que não me deixarás. Vem guiar, ó Pai, o meu caminhar. És meu. Podem sentar-se. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vocês dormiram bem? Tem alguém que dormiu muito mal hoje? Eu dormi uma noite péssima. Aliás, eu nem dormi. Eu fui inventar de me automedicar. E eu tomei os meus remédios já de sempre para as dores crônicas. E aí misturei com Tilenol Sinus.
e fiquei a noite inteira acordado. Aí de manhã eu pensei assim: puxa vida, hoje é um bom dia para não ir à igreja, né? Aí eu fiquei pensando, que motivos eu teria para ir à igreja? Aí logo veio à minha mente que eu sou pastor, né? É um bom motivo já. Mas eu lembrei de outras coisas. Eu lembrei, por exemplo, que não importa como nós nos sentimos, não importa se os dias são bons ou maus, porque Deus continua sendo digno, Ele continua sendo merecedor da nossa adoração e do nosso culto. E além disso, nós temos muitos motivos para agradecer, muitos motivos. Quando a gente participa da ceia do Senhor, nós nos lembramos da maior expressão de amor que já existiu, quando Deus ofereceu o seu Filho para morrer por nós, e Jesus então na cruz tomou o nosso lugar, e Ele assumiu o peso dos nossos pecados, a nossa culpa, oferecendo assim o perdão e a salvação a todo aquele que crer. Então, cada vez que nós participamos da ceia, nós nos lembramos do que Deus fez por nós. Eu quero ler com os irmãos Mateus 26, verso 26 em diante. Mateus 26, 26, que diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aqui na última ceia, Jesus já vislumbrando a cruz, Ele ainda derrama sobre os seus discípulos uma grande dose de fé, de esperança, para que eles soubessem que aquilo que estava para acontecer ainda não seria o fim, que nós também temos muito a celebrar. A ceia do Senhor, como nós cantamos, ela celebra a comunhão com Deus, mas também a comunhão com a igreja. É por isso que nós dizemos que aqueles que são convidados a participar devem estar em plena harmonia com a sua igreja, ou seja, devem ser membros de uma igreja cristã que prega o mesmo evangelho e estejam em harmonia com esta igreja. Então, se você é membro aqui, ou você vem de outra igreja e você preenche essa condição, você é nosso convidado a participar. Como nós vimos, o pão simboliza o corpo de Jesus pregado na cruz para perdão dos nossos pecados, tomou o nosso lugar, e o sangue está representado no cálice, o sangue precioso de Cristo derramado também para nos perdoar e para nos salvar. Nós vamos participar então agora dos elementos. Peço que você abra o seu cálice aí. Vamos juntos participar do pão primeiro. Do mesmo modo, vamos participar do cálice.
Senhor, nós te agradecemos esta manhã, porque o teu amor nos encontrou. Obrigado a Deus, porque o Senhor olhou para nós com misericórdia e nos deu o teu perdão, sem nós merecermos a tua salvação, apenas pela tua graça. Eu te peço a Deus, que o Senhor nos dê sempre um coração agradecido, que reconheça a tua bondade todos os dias, a dignidade que há no Senhor, os teus méritos, ó Deus, para que o Senhor seja sempre engrandecido. Abençoa-nos, ó Deus, cada vez que participarmos da ceia, para não nos esquecermos de tão grande salvação. E que assim, Pai, nós vivamos para honrar ao Senhor, para servir ao Senhor, para sermos úteis, para sermos bênçãos nesse mundo. Que o Senhor nos use, ó Deus, para que cada vez mais pessoas te conheçam e conheçam a tua salvação. E assim, Pai, que naquele dia já prometido, em que nós vamos celebrar a ceia com o Senhor, que nós tenhamos uma multidão incontável de pessoas que também foram alcançadas pela tua graça, e nós suplicamos, ó Deus, que isso também aconteça por meio de nós. Abençoa, Senhor Deus, tudo que vai acontecer ainda aqui, é o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar, e temos alguns motivos que chegaram até nós. Deixa eu abrir aqui. Tem alguns irmãos que estão enfermos. Vamos orar pelo irmão Paulo. O irmão Paulo já está em casa, pastor Josimar? Ainda está hospitalizado. Que Deus o abençoe. Vamos orar pelo irmão Luiz, irmão Paulo da irmã Cleide, irmão Luiz da irmã Alice. Irmão já está em casa. Irmão Luiz já está em casa, graças a Deus. Vamos orar também pelo Joaquim, netinho da Zilda. Ele está doentinho, para que Deus o abençoe e dê recuperação completa para ele. Também temos alguns aniversariantes. Vamos agradecer pela vida do Gustavo, da Kate, a vida do Elias. Pode cumprimentar um ao outro aí. Também o Luiz fez aniversário esses dias, está chegando ali. Deus abençoe. Tem mais algum aniversariante dessa semana que passou, que está entrando? Aniversário de casamento? Quem? O Marcão, nosso maestro. Parabéns, Marcos, Deus te abençoe muito. Temos motivo para nos alegrarmos também. Eu sei que você também tem algo especial para colocar diante de Deus. Eu hoje estou pedindo por uma ação especial de Deus para hoje, para esse dia. Você tem algo assim para apresentar ao Senhor? Eu quero convidar você, se você puder, se colocar de joelhos, que você faça assim, se não, fique como for melhor para você, ou assentado ou em pé, e nós vamos orar juntos por esses motivos. Senhor, mais uma vez, Pai, nós nos colocamos na Tua presença em oração com os nossos irmãos, e nós nos colocamos aqui, Pai, na condição de completamente dependentes do Senhor. O Senhor, como a Sara já nos lembrou, é tudo que nós precisamos. O Senhor é suficiente para nós. Por isso é que nós não nos cansamos de repetir que o Senhor é o nosso pastor, e por isso nada nos falta. Obrigado a Deus por essa segurança que nós temos, porque a nossa vida, o nosso futuro está nas Tuas mãos,
e nós temos dentro de nós essa certeza, conforme a Tua palavra nos diz, que o Senhor tem bons planos para nós, planos de paz, para nos dar um futuro. Obrigado a Deus, porque nós podemos crer assim, e o Senhor é fiel à Tua palavra. Eu quero, a Deus, agora colocar diante do Senhor esses queridos que estão enfermos, estão se recuperando, estão em tratamento, ou hospitalizados ainda. Ó Deus, abençoa os nossos irmãos, Senhor. Toca a vida deles, o corpo deles, renovando a sua saúde, ó Deus, fazendo milagres, aqueles que só o Senhor pode fazer, e que isso, ó Deus, redunde em glória ao Teu nome. Também, Senhor, nós Te agradecemos por cada um que hoje celebra a vida com gratidão ao Senhor. Obrigado por cada irmão querido que está completando mais um ano na Tua presença. Eu Te peço, ó Deus, que o Senhor os abençoe ainda mais, que eles sejam cheios da Tua graça e experimentem das Tuas melhores bênçãos. E finalmente, Senhor, olha para nós agora, Senhor, para cada coração aqui, porque todos nós temos algo especial para apresentar no Teu altar, uma súplica, uma necessidade, uma preocupação, uma pessoa. Senhor, intervém, ó Deus, pelo Teu poder e pela Tua graça. Faz, Senhor, aquilo que só a Tua mão é capaz de fazer. Faz milagres acontecerem, ó Deus. Responde, Senhor, atende a oração que é feita neste lugar. Nós Te pedimos, Pai, que o Senhor nos dê a alegria de recebermos essas graças vindas do Senhor, para que possamos testemunhar do Teu amor por nós e de tudo que o Senhor é capaz de fazer. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é capaz. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Atende-nos, ó Deus. Abençoa o Teu povo. Te peço, Senhor, que também o Senhor abençoe o nosso dia, tudo que vai acontecer. A mensagem que vamos ouvir daqui a pouco, que ela encontre um lugar especial em cada coração aqui, e fale conosco. Também à tarde com a família, o almoço em família, o retorno à noite para o culto, a ceia, Deus, de Natal, que seja uma grande celebração, com alegria, com gratidão, com comunhão, que seja bênção para a Tua igreja. Abençoa as muitas famílias que já estão viajando, guarda todos, ó Deus, e traga-os de volta em segurança também. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Obrigado por tantos motivos para agradecer. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Coloque-se de pé. Pela cruz sou grato, pelo preço que pagou, o seu sangue derramou, e por amor sua graça me alcançou. Pelo amor sou grato, pelos pregos em
Quem aqui já sofreu corrupção? Quem em alguma área, em alguma questão, já sofreu algum tipo de corrupção? Quando essa pergunta chega no meu coração e chega no seu coração, o que você pensou? Você pensou em uma coisa grande? Você pensou em algo político? Você pensou em um meio religioso? O que veio à sua mente? Talvez o seu cônjuge? Talvez o seu melhor amigo? Talvez um irmão querido? Talvez o ministério da igreja? Talvez nós, pastores? O que te veio à mente com essa palavra corrupção? Já a gente volta nesse tema. Se você está com criança aí, se você é criança e você não pegou uma pasta, tem uma pasta lá na recepção, você pode pegar. E nessa pasta você, além de outras folhas para desenhar e pintar, você tem uma folha especial para seguir a pregação. Esta pregação ou qualquer outra, tá bom? Então, para os pais, vocês conseguem ajudar os filhos aí, ó. Tem um lugar para pôr o título da pregação, que também vai estar aqui na projeção. Então fica mais fácil para ajudá-los. O dia, o que aprendeu e como praticar isso no dia a dia. Aí tem um versículo aqui que você pode escolher para decorar. E do outro lado, o que isso me lembra sobre Cristo. Hoje quero agradecer a Deus por, e anotações e desenhos sobre a pregação. Então fica uma forma de vocês, pais, também interagirem nesse período de férias com seus filhos, e assim eles conseguem participar, e depois você leva para casa, no carro, vai conversando sobre o desenho, sobre as anotações, em casa também, e assim fica muito melhor para a gente, todos nós, aprofundarmos nas verdades da palavra de Deus. Mas voltando ao tema corrupção, todos nós já sofremos algum tipo de corrupção, todos nós. Quando nós olhamos para a criação de Deus, Deus nos criou ali, no jardim do Éden, criou Adão e criou Eva de uma forma sem pecado, de forma perfeita. Mas aí entra o pecado. Quando entra o pecado, há uma distorção. Essa perfeição de Deus que havia na criação do ser humano é corrompida. E por causa dessa corrupção, então todos nós sofremos algum tipo de corrupção. Talvez você seja aquele que hoje sofre a corrupção porque o seu pai e a sua mãe te abandonou. Talvez você sofra algum tipo da corrupção porque, por questões legais, que não foram tão legais assim no país, você está sofrendo algum tipo de injustiça. Talvez você sofra corrupção dentro do seu próprio casamento, dentro da sua própria família. Talvez você sofra corrupção dentro do meio cristão, dentro da igreja de Cristo. Isso tudo pode mexer com a gente de alguma forma. Quem é você hoje nesse meio da corrupção? Você é um daqueles que é corrupto e tem causado, por causa do seu pecado, o mal na vida alheia? Seria você este? Que sabe que você mesmo está sofrendo, que você mesmo tem grandes problemas por causa do pecado e da corrupção que ainda habita no seu coração? Habita no seu coração ao ponto de prejudicar você mesmo, seu casamento, seus filhos, a sociedade, a igreja de Cristo Jesus? Será que você é daquele que, por encontrar a corrupção no seu coração hoje, você chega aqui e se une como igreja com um fardo, com um peso, com algo que você precisa carregar que é maior do que as suas próprias forças? Ou será que você está do outro lado? Sendo até um corrupto, obviamente, todos nós, por causa do pecado, nos tornamos corruptos, destruídos, fragilizados, destruídos à imagem e semelhança de Deus em algum canto, em alguma área, mesmo salvos, mesmo restaurados. Mas talvez você é aquele que sofre pela corrupção alheia, seja ela em qual instância for. Existe um Deus que rompeu a história. E nós celebramos. Eu amo o Natal. O Natal fica cheio de coisas verdes e vermelhas, luzes que brilham, apresentações lindas. Aliás, ontem eu consegui assistir uma parte da apresentação, estava sonhando participar disso e as datas não batiam, de uma apresentação feita pela nossa cidade. E eu fiquei maravilhado, porque parecia uma apresentação dentro da nossa igreja. Tudo falava sobre Jesus, tudo, todas as músicas, as encenações. E que grande maravilha é essa? Gente corrupta como eu e você, de pecados que nos destrói,
de pecados que destroem o outro, que sofre a corrupção por causa do pecado alheio ou que sofre a corrupção pelo próprio pecado, sermos encontrados por um Deus que rompe a história e vem em Jesus nos encontrar. O Deus Emanuel, o Deus conosco, nos dá a esperança contra toda corrupção. Contra toda corrupção. O convite do texto bíblico para mim e para você, lá em Ezequiel 22, é: combata a corrupção com intercessão. Nós cristãos, nós povo de Deus, somos chamados a combater a corrupção. E talvez dentro do seu coração ainda habita pecados que tem te dominado e tem te destruído, e tem destruído as pessoas que estão à sua volta. E você olha para isso e você se sente impotente. Talvez você olhe à sua volta e você vê a corrupção do pecado alheio te atingindo, te oprimindo, oprimindo as pessoas que você ama, oprimindo a sociedade, oprimindo o reino de Deus. E essa é a esperança para mim e para você. Há um caminho quando nós não temos força, seja contra a nossa própria corrupção ou contra a corrupção alheia. Eu conheci recentemente um inseto chamado corrupto. Quem conhece esse inseto que vive na praia? Eu não conhecia. E aí estava lá na praia com os amigos e um deles é pescador e tinha lá o instrumento que serve para uma coisa e para outra, enfim, ficaram brincando de pegar os corruptos. E então as crianças se divertiram até pegando esses corruptos. E eu fiquei pensando quando Deus me trouxe essa palavra e me mexeu comigo, me desafiou, me encorajou. Que bom seria se toda a corrupção do mundo fosse aqueles insetos corruptos que estão ali no mar. Seria mais fácil de resolver, né? Talvez você tenha no seu coração agora alguém que você olha e você sabe que tem prejudicado a sua vida, tem prejudicado você. E talvez você está aí no seu coração pensando que esta pessoa é o corrupto. Talvez seja mesmo. E através da oração Deus pode mudar histórias. Mas eu quero que você, como eu, em primeira instância, sou desafiado com essa pregação, com esse texto que nós vamos ler agora, a que o maior corrupto de todos sou eu. O maior corrupto de todos é você. E se hoje o Senhor permitir abrir o seu coração em meio à sua corrupção, ao seu pecado, e houver arrependimento, o Deus Emanuel, que se faz presente, é capaz de mudar a sua história, não só com perdão, mas com transformação. Mas tem uma coisa importante antes da leitura do texto. De todas as coisas, preste muita atenção nisso que eu vou falar agora, porque ao ler esse texto, ele pode ser mal compreendido e mal contextualizado. Agora, se nós o contextualizarmos, de fato sairemos daqui abençoados. Só uma possibilidade de mudança e de esperança: arrependimento. Só uma possibilidade de mudança e esperança: arrependimento. Que o Espírito Santo de Deus possa fazer essa obra em mim e em você, em todos os cantos que a corrupção do mal, do pecado, do engano tem encontrado no meu e no seu coração. Que também encontre sim aqueles que têm sido corruptos contra você, contra a sociedade, contra o reino de Deus, em nome de Jesus, e traga arrependimento. Pai, fala conosco por meio da Tua palavra que será lida agora. Em nome do Senhor Jesus, que tão somente a Tua palavra fale conosco. Que ninguém saia daqui desanimado, condenado, destruído. Que ninguém também saia daqui enganado, dentro do seu próprio engano pecaminoso. Mas que também, ó Deus, ninguém saia daqui sem a esperança do perdão. Traga o arrependimento em cada canto, cada área das nossas vidas. E que o Senhor nos torne mais parecidos com o Senhor. E neste mundo de trevas, aonde o príncipe deste mundo é Satanás, possamos ser uma luz mais forte do brilho do Senhor, dentro do nosso próprio ser, dentro da nossa própria família, dentro do Teu reino e dentro dessa sociedade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Abra sua Bíblia comigo lá em Ezequiel capítulo 22, por favor. É ali a porção da palavra de Deus para mim e para você hoje. E eu quero contextualizar você sobre esse profeta, sobre este livro, enquanto você abre aí. O livro de Ezequiel foi escrito durante o período do exílio babilônico. Então, o povo de Deus estava sofrendo neste período. Uma coisa importante que nós precisamos lembrar é que o sofrimento leva a nação a uma reflexão. O sofrimento leva o indivíduo a uma reflexão. Especificamente no capítulo 22, Deus denuncia por meio do profeta
o pecado de Jerusalém, que estava de uma forma generalizada. Então a corrupção estava generalizada. A corrupção havia atingido a sociedade, o povo de Deus, cada indivíduo, mas também os líderes espirituais. Olha o desafio dessa nação, olha o desafio desse povo. O povo estava em corrupção, o povo estava em engano, o povo estava em pecado, e até mesmo seus líderes estavam nessa circunstância. Agora vamos à leitura da palavra de Deus, Ezequiel 22, a partir do versículo 22. Me acompanhe, por favor. Assim como a prata se derrete numa fornalha, também vocês se derreterão dentro dela, e saberão que eu, o Senhor, derramarei a minha ira sobre vocês. Derramarei. Gente, que coisa forte, que expressão desafiadora. O Senhor nos dizendo à nação que estava em corrupção, que estava em pecado, que ocultava os seus pecados, que não se arrependia, que não confessava, que o próprio Deus faria o quê? Ele derramaria a sua ira sobre eles. Queridos, eu preciso denunciar a minha alma agora. Eu preciso denunciar a sua alma agora. Que aonde há pecado, aonde há manipulação, aonde há distorção, aonde há desobediência, aonde Deus não está no centro, o Senhor denuncia por meio do profeta Ezequiel, a minha vida e a sua vida. Não é um anúncio de esperança, até que a esperança possa se achegar, por meio do arrependimento e da mudança. Olha essa palavra de Deus. Ele mesmo está dizendo que vai derramar a ira sobre aquele que permanecer assim. Essa palavra poderia ficar aqui como uma palavra de apenas condenação, mas nós precisamos lembrar que o Deus de toda graça é o Deus que intervém e pode mudar a história, se houver arrependimento. De novo a palavra do Senhor veio a mim, disse ele: filho do homem, diga a esta terra, você é uma terra que não tem tido chuva, nem aguaceiros no dia a dia. Há nela, no dia da minha ira, há nela uma conspiração de seus príncipes, como um leão que ruge ao despedaçar a sua presa. Devoram pessoas, apanham tesouros e objetos preciosos e a fazem muitas viúvas. Seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei e profanam minhas ofertas sagradas. Não fazem distinção entre o sagrado e o comum. Ensinam que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro. E fecham os olhos quanto à guarda dos meus sábados. De maneira que eu sou desonrado no meio deles. Seus oficiais são como os lobos que despedaçam suas presas. Derramam sangue e matam gente para obter ganhos injustos. Seus profetas disfarçam esses feitos enganando o povo com visões falsas e adivinhações mentirosas. Dizem, assim diz o soberano, o Senhor, quando o Senhor não falou. O povo da terra pratica exortação e comete roubos, oprime os pobres e os necessitados e maltrata os estrangeiros, negando-lhes justiça. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor dessa terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei nenhum. Por isso, derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com o meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que fizerem. Palavra do soberano, o Senhor. Seria, no mínimo, muito estranho se nós pegássemos um pote de terra, colocássemos ali alguns feijões e fôssemos colocando a devida água. E daqui a algum tempo nascesse morango. Mas é interessante que, por mais louco e insano que seja querer plantar feijão e colher morango, em nossas vidas nós temos a tendência de querer plantar
desobediência, corrupção e colher bênção. A palavra do Senhor vem para mim e para você hoje como uma esperança de um final de ano, como a esperança de um Natal, um Deus que nos encontra e nos atrai para si. Uma palavra que não é para ficar na condenação, mas uma palavra que é para sair da corrupção, porque o Deus de toda graça é capaz de transformar toda desgraça em esperança. Qual é o canto, qual é a área que ao longo deste ano Deus tem falado que você está pecando? Ao ler um texto como este, o grande perigo para mim e para você é pensarmos naqueles políticos que a mídia disse isso, aquilo, aquilo outro. Muitas vezes distorcido pela mídia paga, muitas vezes verdade, mas é muito mais fácil pensar na corrupção do outro, que de fato o Senhor também te chama e me chama claramente nesse texto, a nos levantarmos em santidade e em intercessão, para que então o Deus de toda graça desfaça a corrupção por restauração. Mas eu não posso pensar lá, eu não posso pensar só nisso, porque também na minha vida, quantas coisas neste ano eu plantei esperando colher algo diferente, me esquecendo de que Deus de toda graça deseja desfazer toda desgraça na minha vida, no meu coração, no meu casamento, na minha história, na minha igreja, na sociedade. O Deus de toda graça nos invade, nos convidando a reconhecer o julgamento de Deus. O versículo 22, ele diz exatamente isso. Pode passar, Lucas, por favor. Diz exatamente isso para nós. Reconheça a corrupção. O nosso Deus deseja que hoje haja arrependimento, que haja voltar-se para o Senhor. Talvez você, ao comparar os erros de políticos que tomam decisões grandes, que têm muito dinheiro e muito poder em suas mãos, é maior em julgar, em apontar como se o erro e o pecado deles fosse maior do que o meu e o seu. E aí eu me pergunto, se eu fosse aquele, se você fosse aquele, quais seriam os nossos erros? E quais seriam os tamanhos do desastre do nosso pecado e da nossa corrupção? Mas aí eu pergunto para mim e para você, e dentro de casa? No meu dia a dia, dentro da igreja, no meu dia a dia, quais são as coisas que falta arrependimento e eu continuo colhendo veneno, quando Deus de toda graça deseja que colhamos bênçãos dele? Reconheça o julgamento de Deus, não como uma condenação que o faz esconder-se e desistir de tudo e todos, mas como uma condenação de um Deus que rompe a história, o Deus Emanuel, e vem ao seu encontro. Vem ao meu encontro, mas precisa haver arrependimento. Eu quero citar Mateus 6,33, tão conhecido de nós. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quanto neste ano faltou, na minha vida e na sua vida? Dependência de Deus, oração, humildade, quebrantamento. Quanto faltou de diariamente a palavra de Deus ser aberta dentro do meu casamento e juntos lermos e orarmos? Quanto faltou tempo de oração e tempo de leitura bíblica dentro do meu lar com a minha família? Ah, mas eu tenho 2 filhos e os 2 são mega agitados, estou falando de mim. Mega agitados e eles não param, e como que eu vou ler a Bíblia, como que eu vou orar com eles, será que o Benício está entendendo? Eu apenas obedeço, eu apenas busco em primeiro lugar, o resto pertence ao Senhor. Interessante porque ontem eu cheguei em casa, tinha dado uma saída, e a hora que eu voltei, o Benício estava trocado, pronto para a gente passear, e ele ficou, ó, meu sapato, porque ele estava com um tênisinho novo lá. Aí depois na volta, eu falei, você está lindão mesmo, que lindo seu sapato. Na hora ele já levantou. Se Deus permite que criança entenda que há um sapato novo e um sapato diferente, o Deus de toda graça que se revelou no ventre de uma mulher grávida, nas escrituras, de gêmeos, e eles brigaram ali dentro, é o Deus que pode se revelar para o bebê de você que talvez esteja grávida, para nós que temos os nossos pequeninos aqui, e para nós que já somos mais velhos e temos corações mais cauterizados de pecado e engano, que estamos tentando manipular e esconder.
enquanto escondermos os nossos pecados de alguém, e até mesmo tentando escondê-lo de Deus na nossa insanidade, o Senhor não pode mudar. Reflita na sua própria vida e busque purificação espiritual. Reconheça os seus pecados, buscando a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é exatamente o tamanho que você precisa para a sua corrupção hoje. Depois nós somos convidados a nos arrepender e buscar purificação, que é o próximo ponto dessa pregação. Arrependa-se e busca purificação. Primeiro eu olho, eu entendo a minha situação, eu reconheço a minha situação. Mas reconhecer a minha situação e sair daqui não vai mudar nada. Os frutos continuarão sendo desgraças. Os frutos continuarão sendo ruínas. Mas reconhecer e me arrepender e buscar purificação pode fazer toda a mudança. Quando nós olhamos para os versículos, a partir do versículo 23, a palavra do Senhor veio. E essa palavra do Senhor, ela não vem para condenar, ela não vem para destruir, ela vem para causar arrependimento. E talvez, em muitas áreas da sua vida, você colheu frutos amargos nesses últimos anos. Talvez neste ano, mas o Deus de toda graça vem porque Ele quer te purificar, Ele quer trazer arrependimento, Ele quer trazer transformação. Não endureça o seu coração, não endureçamos o nosso coração. Arrependa-se e busque purificação, para que você possa voltar a desfrutar das bênçãos de Deus. É um perigo o Evangelho e a palavra de Deus, a Igreja de Cristo Jesus, porque o misticismo sem base bíblica é uma desgraça que arruína todas as nossas vidas. Mas também é uma ruína para o povo de Deus nos esquecermos que Deus é transcendente e se revela de uma forma mística, não palpável por mãos humanas. Como encontrar esse equilíbrio no meio de quem eu sou e de quem você é? Eu quero fazer uma pergunta para mim hoje. Talvez você precisa também fazer essa pergunta. Qual a bênção você tem buscado? Qual clamor você tem clamado e você não tem recebido? Não seria a razão da sua não resposta a sua corrupção? Você ainda permanecer no seu pecado, você ainda permanecer no caminho aonde a desobediência é um fracasso? Qual é o canto, qual é a área Deus deseja invadi-lo neste fim de ano e nesse novo ano? Para quem sabe experimentar coisas novas. Eu não posso te dizer o que é ou o que não é. Mas quando eu abro a palavra de Deus em Gênesis e Apocalipse, eu vejo muitas bênçãos de Deus distribuídas a todos. Mas eu também vejo bênçãos de Deus distribuídas àqueles que obedecem. Bênçãos específicas condicionadas à obediência. Bênçãos específicas condicionadas de quando Deus está no centro. Aonde eu estou gastando as minhas forças? Aonde eu estou gastando as minhas energias? Para me defender? Para manipular? Para fazer com as minhas próprias forças? Para fazer a minha própria vontade, achando que eu posso me realizar e me satisfazer por mim mesmo? Ou no Senhor? O Senhor nos chama a bênção, o Senhor nos chama a purificação. Identifique os falsos líderes. O versículo 25 é uma chamada perigosa, mas necessária. O versículo 25, já lido, diz que a ira do Senhor há de se manifestar sobre aqueles e sobre estes que permanecem assim. Dentro do contexto, o versículo 25 diz exatamente isso para mim e para você, e eu quero ler uma parte desse versículo novamente. Há nela uma conspiração dos seus príncipes. Queridos, os príncipes aqui, numa expressão um tanto quanto poética, um tanto quanto contextualizada no mesmo tempo, representa líderes. A corrupção está na liderança, a corrupção está naqueles que dirigem. Nós dentro das nossas casas, nós maridos. Vocês esposas, vocês se juntam conosco sem orar, sem jejuar, sem nos exortar, e a gente se une como casais em uma corrupção de fofoca, maledicência, manipulação, pecado, não prioridade, sei lá, quais sejam. Ou nós nos unimos nos exortando para nos parecer com Cristo. Note a aplicação do texto liderança começando da casa, mas se estendendo para a igreja, olhando para nós pastores,
para outros líderes de ministério e depois então também para a nossa sociedade. Porque se nós não identificarmos a corrupção nos líderes dentro do nosso lar e cada um dos outros ambientes, como poderemos colher os morangos doces e bonitos que queremos quando estamos plantando, na verdade, veneno? Não há possibilidade. Mas o Deus de toda a graça nos chama: perceba os profetas, verifique, olhe, não se torne vulnerável, verifique com as suas forças, compre guerra, crie um montinho, manipule tudo e acabe com a vida desse mal, acaba com o seu casamento, abandona a sua esposa, abandona o seu esposo. É isso? O texto não nos fala isso. O texto nos chama a nós sermos santos. O texto nos chama a nós orarmos. O texto diz aqui que o Senhor procurou alguém que se pudesse pôr a brecha em santidade, em piedade e em intercessão, e não encontrou ninguém. Que no seu lar o Senhor encontre alguém hoje, em nome do Senhor Jesus, e que esse alguém seja você. Que nessa igreja o Senhor encontre cada um de nós, e que sejamos esse. Que na sociedade o Senhor nos encontre. Aonde a corrupção precisa ser liberta. O versículo 26 continua dizendo sobre a violência, sobre a profanação da lei, sobre a impureza, sobre esconder, sobre manipular, sobre dissimular. Será que em algum canto da minha vida e da sua vida nós estamos agindo com dissimulação, com mentira, com as nossas próprias forças para fazer aquilo que nós queremos ou aquilo que nós achamos? Ou será que na nossa batalha dentro do nosso casamento, com os nossos filhos, dentro da sociedade, dentro da igreja, nós estamos lutando com santidade e piedade? O Senhor nos chama a vencer essa batalha. E no meio de toda essa impureza, o discernimento é possível. O versículo 26 diz: nem discernem o puro do impuro, mas o Deus de toda graça, por meio de sua palavra lida do começo ao fim, nos ensina a discernir o puro do impuro, dentro de casa, na igreja e na sociedade, amém? E aí o Deus de toda graça restaura, e o Deus de toda graça pode nos dar um fim de ano diferente, um novo ano diferente. Valorize a santidade. O versículo 26 nos ensina claramente a necessidade da santidade. Eu sei que eu já li, mas partes precisam ser relembradas. Olha aí na sua Bíblia, esse versículo, denunciando novamente a impiedade, a pecaminosidade. Não é possível viver em paz. Não é possível viver em bênção. Não é possível colher bênçãos aonde há pecado. Mas o Deus de toda graça nos chama a valorizar a santidade. Valorize a santidade, viva de acordo com os princípios da palavra de Deus. Valorize a santidade, discirna o puro do impuro. Leia a palavra de Deus, ore ao Senhor. Tenha parceiros de oração, tenha parceiros de confissão, homens de Deus, mulheres de Deus, que te ajudem a ver pontos cegos em sua própria vida, em suas próprias situações. E então nesse processo Deus te ajude a valorizar a santidade. E nós somos transformados e transformados e transformados. Ore por líderes justos. O versículo 27 é um versículo muito importante, que precisa ser um tanto quanto explicado. Os teólogos nos diz a importância de olhar para esses textos e olhar aquilo que de fato a Bíblia como um todo nos diz. E esse versículo para mim está extremamente interligado até o versículo 30, que nos dá essa denúncia de que não foi achado ninguém na brecha. E eu e você precisamos olhar. Nós estamos orando por líderes justos. A palavra de Deus também nos diz no Novo Testamento que nós devemos orar por aqueles que nos governam, para que tenhamos paz. Em uma semana de 7 dias, que terminou ontem, quantas vezes você orou pelos nossos políticos? Em uma semana de 7 dias, quantas vezes você orou pela liderança dessa igreja? Em uma semana de 7 dias que terminou, quantas vezes você orou por nós pastores, tão corruptos quanto vocês, se não for a graça de Deus e a palavra de Deus frutificando em nós e através de nós? Precisamos orar pela liderança. Precisamos orar por líderes justos. Marido, você está sofrendo dentro da sua casa com a sua esposa? Esposa, você está sofrendo com seu esposo?
Você sofre com os seus filhos? Filhos, vocês sofrem com a liderança dos seus pais? Queridos, vocês sofrem com a nossa liderança? Espero que não. Você sofre com a liderança de alguém dentro de algum ministério? Oremos. Você sofre com a liderança do nosso país? Oremos. Da nossa cidade, do nosso estado? Oremos. Oremos. O Senhor quer te encontrar na brecha. Não adianta orar e se manter na impiedade. Porque para se encontrar na brecha, como o texto todo nos ensina, e os comentaristas bíblicos claramente afirmam dizendo o mesmo, é necessário santidade e oração. Não é santidade e manipulação. Não é santidade e agitação. Agora eu destruo, agora eu vou pôr ordem nesse negócio. Não, é santidade, é piedade. Não há santidade e piedade sem amor. Porque o Evangelho é amor. Cristo é amor. E todos os mandamentos, o Senhor Jesus resume o quê? Amarás a Deus sobre todas as coisas. E o próximo, como eu vos amei, se entregando. É na base do amor, da piedade e da santidade, com muita oração, que a gente vence a corrupção do nosso coração. É isso que o Senhor quer no meu, no seu coração. Reconheça que os líderes políticos são, muitas vezes, expostos em situações de lobos vorazes. E talvez você no lugar deles faria igual ou pior. Reconheça que líderes religiosos também são expostos a circunstâncias e situações perigosas o tempo todo e enfrentam uma guerra espiritual real e contínua. Coloque-se no lugar de cada um de nós. Então, ao olhar para essas circunstâncias, santifique-se, dependa do Senhor, encha-se do Senhor. E ore, 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 colocando-se na brecha. Ore por líderes justos, ore por líderes íntegros, que governem com justiça, compaixão e amor. Esse é o convite que Deus vai nos fazendo. Busque a verdade na palavra de Deus. O versículo 28 nos dá esse convite maravilhoso. Entenda que os profetas falsos enganavam os povos com mentiras, afirmando falar em nome de Deus, mas cheios de manipulações, mentiras e distorções. Nós sofremos isso em todo tempo, em todo lugar. Mas há uma esperança para cada um de nós, quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, e na palavra de Deus nos santificamos, na palavra de Deus nos enchemos de amor, na palavra de Deus seguimos. Eu vou falar uma coisa para vocês, não tinha decidido falar, mas nesses 17 anos de pastoreio, eu já lidei com coisas muito difíceis dentro da igreja, e a igreja já foi para mim, não uma, mas muitas vezes, o lugar mais odiado e não desejado para eu estar. Mas eu nunca deixei de estar. Primeiro, porque o Senhor ordena. Segundo, porque se eu passo por alguma situação, o outro também passa. E é nesse passar que no meio da guerra, no meio da batalha, Deus nos molda. A igreja é o melhor lugar para a gente estar. E é na igreja que tem corrupção. Sabe por quê? Porque você entrou nela. Vamos sair todos da igreja agora. Vamos sair todos. Vamos deixar esse espaço que a gente chama de igreja, né? Que não é igreja, na verdade é o espaço que a gente se une como igreja. Mas vamos deixar esse espaço sem nenhum de nós. A corrupção vai ser menor. Ainda vai ter, porque tem a deterioração do prédio e das coisas, como também das nossas vidas, quando estamos desconectados de Deus. Mas quando nos reconectamos com Deus, de deterioração à restauração, à reforma, e é isso que Deus deseja fazer. Busque a verdade na palavra, entenda tudo isso, que eu e você possamos ter essa graça de Deus, tirando toda a corrupção de nós, a cada dia mais, e que eu e você não saímos daqui oprimidos, mas sim restaurados, perdoados, cheios de esperança. Defenda os oprimidos. Queridos, nós não somos um povo chamado a olhar para a opressão, olhar para o pecado, olhar para o erro, cruzarmos os braços e ficarmos confortáveis. Para mim, nesses 17 anos de pastoreio, com certeza para o Josi, com certeza para o Clóvis, seria muito mais fácil nós fazermos vistas grossas. Para você que é líder de ministério aqui da mesma forma, para você que é líder na sua casa, líder na sua empresa, para você que nem é líder em alguma coisa necessariamente ou diretamente falando. É mais fácil nós fecharmos os nossos olhos e não lutarmos por aqueles que estão sendo oprimidos. Fazermos vistas grossas para o pecado, para a manipulação, para o erro e tudo mais. Mas isso não parte
do reino de Deus. Isso é plantar veneno para colher veneno. E o Deus de toda graça me chama a defender os oprimidos, a defender aquilo que está errado. Que comece dentro do meu próprio coração, com o mal que eu faço para você. Que então, posteriormente, eu possa também te ajudar a vencer a sua corrupção. E que assim seja com você. E que Cristo seja o centro da minha vida. E que Cristo seja o centro da sua vida. E que cheios dele possamos caminhar em esperança. Aqui está um versículo muito importante, agora o versículo 30, que nos chama, nos chacoalha. Deus denunciando através do profeta: eu procurei entre todos vocês alguém que se pusesse à brecha. Eu procurei, mas eu não encontrei ninguém que decidisse ser santo e que decidisse orar para que a corrupção se transformasse em restauração. Quantas vezes neste ano Deus te chamou e você sabe que você negligenciou? Quantas vezes não carregue um fardo? Não saia daqui sem esperança, porque o Deus de toda a esperança rompeu a história. O Natal que celebramos é a esperança de um Deus conosco que tira o fardo que nós jamais poderíamos tirar. Todos nós, ao nos depararmos com a leitura desse texto, precisamos nos sentir sujos. Precisamos deixar que o Espírito Santo brilhe a luz por meio da palavra na ação, como um grande holofote mostrando áreas das nossas vidas que estão entregues a corrupções e pecado. Mas também precisamos deixar que a luz que iluminou este mundo, que dividiu o calendário, e eu espero que também dividiu a sua vida, em antes de Cristo e após de Cristo, tire o fardo de que diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Arrependimento, pedido de perdão e restauração, possíveis em Cristo. 1 João 9 eu acabei de citar para vocês. Seja o intercessor. Entenda que Deus procura intercessores que se levantam em oração, em defesa do certo diante de Deus e não de você, não de suas preferências, não de seus jeitos. Entenda que Deus levanta, ou deseja levantar, procura intercessores que sejam santos e primeiro procurem a corrupção do seu coração para depois ajudar o outro. Deus procura intercessores que assumam a responsabilidade, Assuma a responsabilidade de orar, assuma a responsabilidade de viver em santidade, abandone este pecado aí, abandone este caminho aí, caminhe com o Senhor, porque o Deus de toda graça quer dar sementes de bênçãos para você e através de você. Que grande maravilha! Seja um intercessor orando, agindo em favor de você mesmo, da sua casa, da igreja, da sociedade. Busque a misericórdia e a intervenção de Deus. O versículo 31 diz: por isso derramarei sobre eles a minha indignação, com fogo do meu furor os consumi, fiz cair o seu caminho sobre a sua cabeça, diz o soberano. Gente, que palavra desafiadora, desesperadora, se não fosse a graça de um Deus que denuncia o pecado para libertar, perdoar, curar e restaurar. Deus invadiu a história em Jesus Cristo para que a minha história fosse mudada. É verdade, você é fraco, eu sou fraco, e muitas vezes nós já tentamos e não conseguimos em algumas áreas, mas o Deus de toda graça insiste em denunciar o seu erro, o seu pecado, o meu erro e o meu pecado, porque Ele nos ama e Ele tem mais. Em um mundo de corrupção, em um mundo de desesperança, o Deus de esperança invade. Reconheça o julgamento de Deus, reflita, busque ações práticas. Eu acho que a gente já foi um pouquinho para frente, dá uma olhadinha para mim aí, querido. Arrependa-se e busque a purificação. Esse é o convite de Deus, reconheça o julgamento dele, arrependa-se, busque purificação hoje, agora, mude, procure a pessoa, mude o comportamento, mude a forma de falar, mude a forma de olhar, mude a forma de andar, mude o lugar que você está, mude tudo que for necessário, só não mude obedecer a palavra de Deus. Identifique os falsos líderes, ore, seja santo, haja com amor e graça, coloque-se na brecha, valorize a santidade, não abra mão da santidade. Ore por líderes justos,
para que juntos desfrutemos da bênção de Deus. Busque a verdade da palavra de Deus. Ela é o balizador, não é a cor que você prefere, não é a roupa que você prefere, não é o jeito que você prefere, não é a luz que você prefere, não é isso, não é aquilo. É a palavra de Deus, deixa ela definir. Defenda sim os oprimidos, seja um intercessor. Deus te chama, seja um intercessor. E então, por fim, evite o julgamento de Deus. Evite o julgamento de Deus. Talvez você está em algum ambiente, alguma área da sua vida hoje que você não quer estar. Você gostaria de trocar de marido, de esposa, de filhos, de emprego, de igreja, de ministérios, de pastor. Nós precisamos lembrar de uma coisa: Deus é soberano, e em sua soberania Ele usa até o mal para fazer o melhor para mim e para você, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8, 28. Mas se parar aí, também é corrupção, porque Deus não faz todas as coisas acontecer para o seu bem e ponto. O versículo 29 continua dizendo que Ele faz todas as coisas colaborarem para o nosso bem, a fim de que sejamos transformados à imagem do seu Filho. Estou deixando Deus me transformar à imagem do meu Filho? Estou me colocando na santidade e obedecendo acima das minhas vontades, acima dos meus sentimentos? Obedeço porque o único a quem eu posso confiar é Deus? Eu intercedo? Amém. Que assim o Senhor nos leve muito adiante, cheio de esperança. A última frase, a última aplicação para nós tenta resumir todas essas ideias, e eu peço para que você leia, porque eu já falei muito, então você vai conseguir se concentrar mais e vai me ajudar também a chamar a atenção dos outros. Então, vou contar até 3, vocês leem essa frase bem alto para a gente, tá bom? 1, 2, 3 e... Você já ficou sentado um bom tempo? Então levante-se, feche seus olhos, de olhos fechados. Coloque-se aí diante de Deus. Enquanto você se coloca diante de Deus, de olhos fechados, vá orando. Vá permitindo que o Espírito Santo de Deus ministre essas verdades. Não endureça o seu coração. Não justifique o seu pecado no pecado do outro. Não justifique continuar agindo assim por causa da circunstância. Arrependa-se. Arrependamo-nos diante do Senhor. Talvez você está com o coração pesado por tanta injustiça que você tem sofrido, por tanta injustiça que pessoas que você ama têm sofrido. Talvez você está com o coração pesado porque você é a causa de tanta injustiça, e agora você já não tem mais como mudar toda a história. Mas o Deus de toda a história chama intercessores que se purificam e que agem com amor. Eu quero fazer um desafio, não vou pedir que você levante uma de suas mãos, mas ainda de olhos fechados e cabeças baixas. Se você tem algo que o Espírito Santo de Deus está ministrando no seu coração agora, ou algumas coisas que você sabe que você tem caminhado em pecado, em manipulação, mentira, distorção, difamação, sexualidade, finanças, seja o que for, esse é o momento para você confessar. Não vá embora sem confessar. Essa palavra não é para te condenar, essa palavra é para te restaurar. Não vá embora condenado. Deixe o Senhor trabalhar no seu coração. Diga: Senhor, socorro. Apenas uma palavra de confissão, apenas uma palavra de socorro pode mudar a sua história. Eu sei que talvez você olhe e você fala: mas não tem jeito. Não tem mesmo, para você e para mim. Mas existe um Deus que é capaz de trazer algo do nada
que é capaz de criar tudo com uma única palavra, que é capaz de colocar ordem no caos. E Ele te encontra exatamente onde você está. Senhor, toma-nos para Ti. Que numa sociedade tão corrupta, em um mundo tão corrupto, de igrejas corruptas, porque nós estamos dentro dela, nos lembre de que o Senhor é perfeito. Ah, que doce perfeição. Ah, que doce refúgio. Ah, que doce lugar para se estar. Para onde iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor? Que grande alegria, que grande esperança que o Senhor é contra a minha própria corrupção e contra tantas corrupções que me ferem e me machucam. Ah, que grande esperança Tu és para nós, Senhor. Que grande esperança Tu és. Obrigado, Jesus. Não permita que saiamos daqui carregando fardos de pecados não confessados. Não permita que saiamos daqui entregues ao nosso mesmo pecado, repetindo os mesmos pecados, a mesma corrupção. Que diante desse denunciar de nossas vidas, saiamos daqui temerosos, desesperadamente temerosos, que de fato temamos a nossa vida, que de fato temamos o nosso casamento, que de fato temamos os nossos filhos, que de fato temamos coisas terríveis que podem acontecer se ficarmos no caminho do erro e do pecado. Mas que isso não nos deixe aterrorizados, mas que isso nos deixe sentado na Tua presença, abraçados pelos Teus braços, acolhidos e aconchegados, perdoados, redimidos, restaurados, pela graça do sangue que o Senhor derramou naquela cruz. Em nome de Jesus, transforma-nos. Em nome de Jesus, purifica-nos. Em nome de Jesus, nos ajude a responder o Teu chamado de nos colocarmos à brecha, como aqueles que não carregam pecados não admitidos, como aqueles que não carregam pecados não confessados, como aqueles que podem se achegar diante do Senhor com mãos limpas e mãos puras, como o salmista Davi tantas vezes se colocou, porque o Senhor purificou quando confessamos, e por isso podemos colocar-nos na brecha, como este Teu chamado, como esperança para o nosso casamento, para os nossos filhos, para os nossos lares, para a nossa igreja, para os nossos ministérios e para a nossa sociedade. Eis-nos aqui, Senhor, rendemos-nos diante de Ti, em nome de Jesus, amém. Vamos terminar o culto louvando ainda ao Senhor. Ensinando e
ótimo domingo, que Deus os abençoe. À noite estaremos aqui às 18.